Semana passada, se lembra que nós terminamos falando sobre esse slide que aqui está? Quando nós vimos em todos os nossos relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira complexa. A necessidade de pertencer, isto é, de vinculação, a necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber, e a necessidade da segurança proporcionada pela convenção e previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de ordem. Então nós vimos que pertencer, ou seja, estar vinculado, ter o equilíbrio entre o dar e o receber e a necessidade de ordem, faz parte de todo o relacionamento. Então, semestre que vem, quando nós formos fazer um curso sobre relacionamento a dois, né, nós vamos ver que o dar e receber vai ser a base dessa relação. Mas nós vimos aí que todo mundo quer estar vinculado a alguma coisa, quer pertencer a alguma coisa. E aí, vinculado a isso, entre o dar e o receber e a ordem, são as bases de todo relacionamento humano. Por isso que o Bert vai falar lá, ordem do amor, simetria do amor, que são os processos de ordem que tem no universo, trazendo isso para a relação a dois. Próximo slide. Agora, essa ordem ela é quebrada pelos nossos grandes conflitos, né? Como o Bert já falou aqui, os grandes conflitos e os conflitos do dia a dia. E o Bert lembra sempre, né? Uma nova compreensão seria, por exemplo, a percepção de que os grandes conflitos têm suas raízes na boa consciência e tiram dela suas energias agressivas. Nós já estudamos muito bem aqui a boa consciência. Nós já estudamos várias vezes o significado da boa consciência. O significado, quando nós estudamos o nosso dadinho, eu queria pegar esse dado aí para mim, por favor. Do que seja a nossa consciência, do que venha a ser a nossa consciência. A nossa consciência, então, ela é baseada num processo integral, coletivo e, ao mesmo tempo, individual. E dentro desse processo, a boa consciência é aquele que a gente faz escolhas baseada naquilo que a gente acha que é justo. Mas um justo que não é da justiça. É um justo que está relacionado apenas conosco mesmo. É aquele que a gente exclui o outro. É aquele que a gente acha que o outro faz alguma coisa errada e que nós não somos capazes de fazê-lo. A boa consciência aqui não quer dizer consciência boa, consciência amorável, consciência querida. Quer dizer aquela consciência que exclui. No Livro dos Espíritos existe uma passagem que fala que a consciência é a base de todo o processo, né? Que a consciência que vigia, a consciência que é o zelador da probidade. Mas acontece que a gente esquece que não é essa consciência que nós temos aqui do dia a dia. Essa consciência que a gente tem do dia a dia não é essa consciência que está no Livro dos Espíritos. Porque a consciência real, ela é amorosa, ela é afetiva, ela é carinhosa, ela vem do amor. Então não é essa consciência que nós estamos baseados aqui embaixo. Por exemplo, vamos lá de novo para a gente lembrar. Coloca aqui para mim a caneta. Vamos lá. Lembra que nós estudamos aqui que nós estamos naquela consciência superficial, né? Essa consciência ela tem um fluxo primitivo ou inferior, um fluxo superior em relação a esse aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está presa ainda ao crime e ela não matar, já é alguma coisa útil no desenvolvimento. Então lembra que esse superior aqui era em relação ao processo primitivo, o processo que está amarrado ainda no sentido inferior. Aqui, ó, nós vamos ter a parte coletiva, do qual nós sintonizamos da mesma forma, uma parte inferior e uma parte superior, que nós vamos sintonizar com o coletivo. Aqui está aquilo que nós já falamos que é consciência cósmica. Ela é unitária, né? E aqui está o campo do sistema, que faz todo o desenvolvimento. Muito bem. Então, o que é a boa consciência? É aquela que nós baseamos apenas em nós mesmos. E julgamos os outros, como se nós não fôssemos capazes de fazer aquilo que os outros fazem. O que nós não fôssemos capazes de realizar aquilo que as outras pessoas realizam. Aquilo nos exclui. E nessa exclusão, com senso de justiça,
nós criamos o que o Bert chama de boa consciência. Ora, essa boa consciência que a gente julga justo, que a gente interpreta inclusive que aquela passagem do Livro dos Espíritos está completamente errada, porque a passagem que o Livro dos Espíritos fala é essa daqui, ó. É a consciência cósmica. É a consciência que vela, a consciência do amor. Não é a consciência que acusa. Não, essa daí nós podemos dizer que é a consciência do demônio. O que é demônio? A palavra demônio significa acusador íntimo. A gente pode olhar que nós estamos constantemente nos acusando de alguma coisa. Certo? Esse acusador vem dessa mente aqui, ó. Dessa mente primária. Essa mente primária que exclui as pessoas. Ela que cria os grandes conflitos. Ela que cria o grande processo de separação. Ela que vai criar os problemas no campo familiar. Ela que vai gerar os problemas de inquietação no campo. É exatamente essa consciência, exatamente esse conteúdo que vai gerar isso aí. Então, quando se está falando dessa consciência, nós estamos falando desses conteúdos aqui, ó, dessa consciência que ainda não se tornou volumétrica, dessa consciência que não avançou, dessa consciência que está em desenvolvimento ainda. Então nós estamos falando dela. E é ela que cria os grandes conflitos, porque ela sempre é baseada de que eu estou certo, o outro está errado. O outro foi capaz de fazer uma coisa que eu jamais faria. Certo? É um absurdo o que o outro fez. E começa nessas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, essa consciência aí é aquela que fala assim: ah, eu não chego atrasado, por que os outros vão atrasar? Ah, eu sou honesta, por que todo mundo não é honesta comigo? Eu não minto, por que os outros mentem comigo? Como se a ordem pessoal ou os princípios pessoais fosse meio de controle de onde ela vive. Ou seja, eu não quero perder tempo em viver. Eu quero que a vida tenha certas frequências. Então eu costumo dizer isso, que as pessoas criam frequências. Então o que elas fazem? Faz o seguinte, ó. Os perfeccionistas então estão nessa base aqui. Eles vêm cá e criam frequências. Frequências de pseudo-virtudes. Virtude 1, virtude 2, virtude 3. E as pessoas têm de participar desse campo. Ou seja, para poder interagir com ela, tem de estar dentro dessas virtudes. E o mundo tem de estar dentro dessas virtudes. Ou seja, ela controla o ambiente pelo discurso de virtude. Por quê? Porque se você apenas tem a virtude e lança ao meio, cada um vai viver da maneira que vive. Mas dessa forma ela controla o meio. E aí quando acontece alguma coisa que diferente da frequência dela, ela se decepciona. Certo? Ela, ah, meu Deus, confiei tanto. Porque para viver a gente tem de viver com a nossa sombra, a gente tem de viver com o nosso conteúdo, a gente tem de viver com tudo que é a vida. A vida é totalidade. Eu não posso escolher determinadas frequências e colocar. Então a pessoa fala o seguinte, olha, se você mentir para mim, o nosso relacionamento acabou. Mas eu te amo. Como amo se eu não aceita como eu sou? Ah, eu te amo. Ok. Agora, se você mentir, ele acabou. Ué, então você não me ama. E se eu for um mentiroso? Então você não me ama, então você não me conhece. Agora eu estabeleço uma regra, porque a partir daí eu não tenho mais de me preocupar. Finjo que não vejo, finjo que não sinto, e a pessoa vai relacionar comigo a partir daquela ordem que eu dei. Isso é muito cômodo. E isso, na verdade, não é nem amor, nem nada. Isso é egoísmo e controle. Eu não dou direito do ser o que ele é. Eu só aceito se ela estiver na frequência que eu determinei. As pessoas não existem como elas são. É por isso que depois vai se decepcionar. Ué, por quê? Porque eu excluo. Eu só aceito de você a metadinha que corresponde às minhas frequências. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai viver com ela nessa frequência e vai viver no mundo com a outra. E elas não podem ser discutidas.
Elas não podem ser analisadas. E ainda por cima eu falo, eu te amo. O certo seria, eu me amo a mim mesmo e só aceito o que está de acordo comigo mesmo. Fora disso, eu não amo. Ou seja, eu sou um narciso. Isso aí é síndrome de narciso. E isso aqui faz por quê? Para controlar o ambiente e para fugir do desgaste que é a vida. Isso chega a um ponto tão grande que é aquilo que o pai, a mãe, fecha os olhos para o problema do filho. Ah, seu filho está fazendo isso, está fazendo... Não, meu filho não faz isso não. E fecha os olhos. É aquilo que o casal está acontecendo dentro de casa e ele está negando o que acontece. Por quê? Acostumaram a tanto a viver em determinadas frequências e permanecer nela, que não aceita nada que não corresponde a isso aqui. Aí depois a pessoa chora. Que foi decepcionada, que é ingênua, que não viu o quão safado era o outro. A gente tem de viver no princípio de totalidade. A gente vive com um todo. Você pode ter os seus princípios, mas os seus princípios não precisam ser princípios do mundo. São princípios seus. Você pode velar pelos seus princípios superiores, mas não como virtude, mas como meio de um processo de transformação. Nós ainda estamos longe da virtude. Isso é importantíssimo. E isso está muito comum hoje. Por quê? Porque todo relacionamento, ela é uma construção do nós, ela não é a construção do eu e você, é a construção do nós. Correto? Muito bem. Próximo, coloca no slide. O que impede o conhecimento são os próprios limites do instrumento mental que o indivíduo tem de utilizar para alcançá-lo. E superá-lo representa um esforço ao qual o ser rebela. A agilidade para executar tal trabalho é tanto menor quanto mais evoluído é o ser, do Baldi. Então, o processo ocorre por limite da nossa mente. A ferramenta que a gente usa na vida é a mente. Essa é a ferramenta básica da vida. Então, todo o processo da existência, ele está na mente. A mente, como nós já mostramos aqui, vamos lá de novo para a gente lembrar. A mente que a gente chama de pessoal, na verdade está interligada a uma mente coletiva, que por sua vez está interligada a um campo de consciência. Um campo de consciência que é coletivo. E esse campo de consciência vai até chegar na consciência cósmica para onde nós estamos caminhando. E a consciência cósmica está ligada lá ao sistema, ou paraíso, do que o Baldi nos ensina. Então essa mente que a gente chama de pessoal, ela está ligada aos hábitos e consequentemente ao condicionamento. E nós estamos parados nesse processo. Os hábitos e os condicionamentos. E nós transformamos isso aqui, ó, em virtude. E geralmente a virtude é virtude de julgamento. Então é virtude de julgamento. Geralmente essa virtude é virtude de julgamento. E aqui que ele está chamando de boa consciência. Ó. E essa boa consciência, ela se relaciona com o mundo através de determinadas frequências. É aquilo que eu sempre falo, a gente tem de desconfiar da nossa mente. E a tendência nossa é ficar presa nesse processo. Voltemos ao slide.
Próximo slide. Olha essa imagem aqui, ela é muito poderosa. E quero que vocês também deem uma olhada na palavra. Olha que bacana. Quanto mais atrasado, mais se aproxima da inércia da pedra, da qual se encontra mais perto evolutivamente. Tem horror às mudanças. Opõe resistência a toda renovação de ideais. Uma vontade anti-esforço para paralisar a ascensão que o incomoda. Voltemos lá. A imagem. Então presta atenção. Isso aqui é o condicionamento. Nós vamos explicar muito nas próximas aulas. Nós vamos ver esse fenômeno muito bem. Mas eu quero lembrar aqui, que eu já disse também em outras aulas, que nós temos 3 movimentos. Nós temos um movimento que prende o ser ao antissistema. Aqui está o antissistema. Esse movimento é o movimento de inércia. Ele tende a fazer com que a gente permaneça onde a gente está evolutivamente. Porque é a área que você já conquistou. Então esse é a antigravidade. Isso aí é aquilo que Jesus nos ensinava. O espírito está pronto. Por quê? Porque o espírito é do sistema. E o espírito é um só. Mas a carne é fraca. Ou seja, o antissistema, a personalidade é fraca. Por quê? Porque ela está presa na inércia. Essa inércia surge na nossa vida como condicionamento, como hábito, como frequência de convivência. E isso vira lei dentro da gente. Isso aí que forma a boa consciência do Bert Hellinger. Ao mesmo tempo, nós temos um impulso nos dado do alto através da graça, que está presente em tudo. E o tempo todo nos renova, dentro daquela teoria que nós já falamos tantas vezes, do vagalume, desaparecer, aparecer, desmaterializar-se, materializar-se. A graça sempre está presente. E aqui, ó, a gente tem o nosso esforço criativo, que é o esforço de mudança. Não é o esforço mental. Eu vou criar um novo ser, crio ele aqui na mente e fico lutando com ele na minha mente. Não, não é esse ser. Quando eu estou falando de esforço, não é eu criar uma imagem de mim mesmo, ficar analisando essa imagem e comparando o que eu sou com ela. Geralmente, o que a gente faz na nossa consciência? Todo mundo prestando atenção aqui. James, para de conversar. Vem cá. Vem cá. Então, geralmente, o que eu faço na vida? Eu pego uma imagem de mim mesmo, fica aqui na minha frente, e coloco uma imagem mais perfeita de mim mesmo. E aqui eu fico me comparando com aquilo que eu gostaria de ser. Então eu olho eu aqui e comparo com aquilo que eu criei. E aí quando eu passo uma semana sendo esse aqui, eu acho que eu mudei. Estou mais calmo. Graças à doutrina espírita eu mudei muito. Essas coisas idiotas que a gente fala. Por quê? Porque na verdade você criou uma imagem mental e vive lutando com essa imagem mental. Quando você não consegue chegar aqui, você fala assim: ah, eu não tenho jeito, eu não presto mesmo, eu nunca vou mudar. Não, autoconhecimento não é criação de imagem. É o contrário. Obrigado. É você olhar tudo aquilo que você é, inclusive as suas potencialidades. É um esforço construtivo, criativo, que vence a inércia, que assimila a graça, que estuda os seus componentes, que vai esquecendo o passado, que deixa o passado, que deixa a mente livre, inclusive dos próprios conceitos, que não tem apego nem no conceito, nem no modo de ser, nem naquilo que você sabe, nem na inteligência, nada. A cada ponto se desfaz daquilo. Como se fosse um foguete que está subindo e vai deixando determinados elementos que só pesam. Então essa inércia aqui, dentro desse conceito de pensamento, do hábito e do condicionamento, criando frequências que chamam de virtudes, é a boa consciência.
E essa boa consciência sempre exclui o outro. Porque ela não é arejada de criatividade, ela não é arejada de amor, ela não é arejada de bondade. Por isso que parece com a pedra, como diz o balde. Retornemos. Essa tendência à estagnação, continua o balde, chama-se misoneísmo. E é devido ao impulso que tem o subconsciente de ficar agarrado ao que armazenou no passado, que representa a linha de conduta mais segura, porque já foi provada pela existência. E a forma, o seu patrimônio que tanto esforço lhe custou para conquistar. Prefere assim, por preguiça, não construir outro patrimônio, quando para viver basta o que já possui. Porque como o processo evolutivo vem, e o processo evolutivo é cansativo, ele é milenar. Então o ser, quando chega em determinado ponto, a tendência dele é coagular naquele ponto. Permanecer naquele ponto. E não mudar. Para não mudar, acha que o ponto onde eu estou é o ponto de virtude. Eu estou certo, o outro está errado, e aquilo que o outro faz eu não faço. E eu não pertenço àquelas tendências. A partir daí eu crio os conflitos, eu crio a exclusão, eu crio a vontade de extermínio. Compreendido? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Aqui de Brasília? Pessoal da TVI, se tiver pergunta, por favor, nos mande. Através de e-mail, para que a gente possa ir respondendo. Ok? É assim que a gente forma a nossa mente. Maurício? Oi, nego. James. James, tudo bem? Bem, eu assustei, você falou James aí, eu já ia levantar. Oi, o microfone está ruim, não está dando para ouvir. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Melhorou? É o seguinte, outro dia um mentor espiritual nos disse o seguinte: cada um que alcança a sua verdade, mas que essa verdade sirva pelo menos para suportar a verdade alheia. É bem dentro desse processo aí, né? Sim, a gente tem que entender o seguinte, que por enquanto as verdades são relativas. Na verdade existe uma verdade só. Mas como nós estamos ascendendo evolutivamente, as verdades são relativas. Mas geralmente elas são coletivas. E a verdade de cada plano de vida é diferente de outro plano. Eu posso estar num plano de vida onde a força é a base da minha existência. O outro pode estar no plano de vida que a astúcia e a mentira é a base da existência dele. O outro pode estar dentro do campo da retidão. É a base da existência dele. Cada ser humano está num processo desse. Tem uns que estão na transição entre a mentira e a astúcia e a retidão. Ele não é nem só de cá e nem só de cá. Ele está na transição. Eu chamo isso aí do homem de transição. Tem outros que estão aqui na força e na astúcia. Na hora que ele não consegue resolver uma coisa, ele vem para a astúcia. Então ele agride, ele mata. Então ele está aqui entre a transição entre dois campos. Então cada um de nós vai ter uma verdade, que é o nível evolutivo onde ele se encontra. Daqui a pouco nós vamos ver um slide que o Balde fala sobre isso. E como é que esse processo se dá em termos de evolução? Ele se dá desde a força, do uso da força, do primitivo, que o Balde chama de besta, ou aquilo que a gente chama de Rambo. Tanta verdade que você pode olhar que isso ainda mexe muito conosco. Você vê que todo movimento de força que existe no mundo, isso mexe com a gente. Então se a gente vê uma luta na televisão, você vai ver a força. Se você vê uma disputa, você vai ver a força. Se você vê um filme que tem lá um monte de assassinato, um monte de morte, o cara vence no final, é a força. Por quê? Porque isso está lá no nosso porão. Lá no porão da nossa alma, a força sempre foi o elemento que a gente mais confiou. Então a nossa consciência primitiva acredita na força. A vontade de extermínio que o Bert Hellinger faz vem da força, que foi a base de toda a nossa vida. No processo de organização social, a força foi a base. E os jornais estão cheios de morte, de assassinatos, que nada mais é do que o uso da força, que sempre foi a base nossa. Sempre foi a base da vingança, sempre foi a base da rivalidade, sempre foi a base da conquista. Então essa ainda está muito presente na nossa alma. Essa força evolui e ela vai então para a astúcia e para a mentira, que já é um avanço. Por quê? Porque você não vai exterminar o outro. Você pode prejudicar com a mentira, com a calúnia,
Você ao mesmo tempo vai ser astuto, vai roubar e se colocar de bom moço, certo? Vai fazer um monte de coisa debaixo do tapete e vai vender uma imagem de virtude. Então isso é astúcia. Já é um método um pouco mais evoluído. Até que você cai em si que esse método e esse método só gera dor. E aí, pela própria evolução e amadurecimento, você entra no campo da retidão. Aquilo que você fala é aquilo que você busca fazer. Aquilo que você age é aquilo que é verdadeiro. Aquilo que você se conduz na vida é aquilo que verdadeiramente você fala e faz. Então você inicia no campo da retidão. Essa retidão que libera da dor. Aí nós vamos deixando esse mundo para cá. Mas cada um de nós está no meio. Então não adianta eu querer que um homem de transição entre a mentira e a astúcia, pregar e colocar moto para todo mundo agir no meu meio. Se você vai ter gente de força, você vai ter gente de astúcia. É aquilo que o João acabou de falar. As verdades de cada um. Verdades relativas. Verdades psíquicas. Verdades de conteúdo pessoal. E não adianta eu dizer que eu não faço o que o outro fez. Nós estamos em evolução. Se eu não estou fazendo agora, porque eu não estou no quadro de prova, de situações que pode me levar a fazer. E se eu não faço agora, eu tenho que lembrar que eu faço, já fiz ontem. E posso fazer amanhã. Daí não exclusão. A tendência da pessoa é ficar no estágio onde ela está. Essa é a preguiça. Então nós podemos dizer que a base do psiquismo nosso é a preguiça. É a inércia. E a gente inventa um monte de desculpa. Você fala assim, mas por que você não ora? Eu não estou tendo fé. Por que você não lê? A minha mente não concentra. Mas eu estou cansado. Eu não gosto nem de ver os outros. Só tenho vontade de dormir. É assim que ocorre. E aí a gente inventa um monte de desculpa. Mas por que você está assim? Porque meu marido é muito egoísta. Porque minha filha me escraviza. Porque minha vida, e vai falando. E você passa a acreditar nessas mentiras. Só que o psiquismo não acredita. O psiquismo começa a bombardear através de sonho, através de conteúdos, através de processos interiores. E você vai, ansiedade, inquietude, depressão. Não tem jeito, você vai ter de sair desse quadro, porque você mesmo não acredita nisso. Aí você passa a jogar no outro. E se colocar da pessoa que foi invadida, que foi ofendida. Que você não tem mais forças para reagir. Entendido? Maurício, é Luciano. Quando a gente observa esse tipo de comportamento assim dentro da família da gente e da nossa parte também, mas vamos colocar assim com relação aos filhos ou alguém assim que a gente tem que cuidar e tem que proteger. A gente respeita e educa ao mesmo tempo, servindo de exemplo. O que a gente deve fazer? Conversa. E são coisas que têm que ser conversadas, que têm que ser faladas. O amor sempre faz alguma coisa por alguém. Certo? E nós estamos tão longe ainda de dar exemplos. Então o que a gente tem de contar? A gente tem que conversar com a conversa, com a compreensão, com o diálogo, com as tensões naturais da vida, com o chamamento. Certo? O falar, o dizer, o mostrar, o ir, mas não deixar. Não é que a pessoa tem que fazer aquilo, porque muitas vezes quando a gente fala, a gente está falando para ela fazer o que a gente quer, porque a gente fica tranquilo. Você pode olhar que você não se preocupa com os filhos que não te dão problema. Se eles estão bem, se eles estão mal, deixa para lá. Agora o que dá problema, você, o que eu faço para resolver o problema do meu filho? Vai ver você o problema. Certo? Você que é o problema. Então, o que eu faço? Quer dizer, eu quero descanso. Eu quero que ele me deixe. E a gente chega a dizer isso, né? Eu preciso de um descanso. É igual quando a gente cuida de paciente muito longo, né? Que ele morre. Aí a pessoa fala assim, graças a Deus ele descansou. Aí eu falo, quem descansou? Você ou ele? Esse graças a Deus é você que ficou livre dele, que não precisa mais cuidar? Ou é porque ele, graças a Deus, ele descansou? Me descansou, devia colocar, né? Graças a Deus, foi embora. Diminuiu o meu peso.
Entendido? Próximo slide. Se tiver alguma pergunta da internet aí, pode mandar. Tem? Beleza. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, que eu tenho falado muito nisso aqui. Eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção nisso aqui. Olha o que o Bert fala. Muitas vezes queremos prolongar o passado, não permitindo que ele seja definitivamente passado. Quem olha para trás não tem futuro. Aquele que está pronto a admitir que o passado acabou sente a necessidade de mudar. Já os que olham para trás não precisam mudar. Permanecem imobilizados e não têm possibilidade de sobreviver. Somente podem progredir os que se sustentam ao ciclo de acontecimentos, onde tudo tem seu começo, seu apogeu e seu fim. Pessoal, presta atenção aqui. Muda aqui para mim. Olha aqui, presta atenção. Geralmente a nossa vida ela é dividida assim, ó, dentro de um ciclo, que vai do 0 aos 20 anos, dos 20 aos 40, dos 40 aos 60, 60 ao cemitério. Tá claro? 60 ao cemitério, pronto. Então a nossa vida se divide mais ou menos num ciclo assim. Esse ciclo que vai do 0 ao 20 é o ciclo de desenvolvimento. Aqui está baseado o desenvolvimento físico, o desenvolvimento da mente, as condições de desenvolvimento. Dos 20 aos 40 é o campo onde nós preparamos. Dos 40 a 60 é onde a gente compra função no mundo. É aqui que nós vamos fazer a nossa missão na Terra. E dos 60 em diante a gente completa e morre. Geralmente essa fase ela pode acontecer antes, mas sempre mais ou menos nesse modelo. Sempre dentro de modelos de 20 anos de idade. Por exemplo, eu tive a curiosidade de estudar esse processo aqui na vida de várias pessoas. Então, por exemplo, o Kardec, ele cumpre a função dele aqui mais ou menos nessa idade e a tarefa dela dura em torno de 14 anos. Bezerra de Menezes dura em torno de 14 anos. Francisco de Assis dura em torno de 20 anos. Chico Xavier, se você pegar o Chico, ele vai receber os livros dele. O primeiro livro, 1932, que vai ser a edição do Parnaso Além Túmulo. O último livro dele, importante, no sentido assim, de revelação, é 1958 para 60. Que é Entre a Terra e o Céu, ou seja, dá 26 anos. Depois dessa fase, quando ele muda para Uberaba, ele vai receber consolo. Ele vai receber mensagens. Ele vai orientar e consolar pessoas. Então esse processo é um processo comum. Quando ele realiza antes, igual o Eurico Barçanufo. O Eurico Barçanufo também foi em torno de 13 a 14 anos o trabalho dele. Vai realizar antes, ele vai morrer com 33, mas ele vai realizar aqui, ó. Mantendo sempre esse mesmo padrão. Então olha bem como é que é um padrão curto. Se você não observa, você passa por ele e não faz o seu trabalho. E a vida te prepara aqui de todas as formas possíveis para que você, ao chegar aqui, ó, comece a cumprir a sua tarefa. É aí que vai cumprir. Então você tem que estar bem preparado para a mudança. Se a vida é feita de ciclo, o que acontece? Então vamos pegar aqui, ó, do 0 aos 20. Eu vou formando personalidade. Quando eu chego aos 20 anos, eu tenho a personalidade que chegou na fase adulta. Então esses ciclos aqui deveriam ser superados. Mas eles não são. Os traumas de criança, os problemas da juventude, fica tudo aqui dentro, ó, como se fosse uma bagagem. Eu falo que a gente aparece aqueles andarilhos que anda na rua e vai catando lixo. E ele acha que aquilo tem valor. Coloca aquilo no saco, muitas vezes coloca até uma carrocinha para poder ajudar, e sai catando isso a vida toda. É a gente. E aqui fica aqui, cheio de problema.
Aí, como não tem gente, fala assim, eu sou assim por causa do meu pai. Minha mãe nunca me amou, meu pai nunca me protegeu. Minha avó era má. Minha irmã. Aí pronto, você faz aqui o saco. Não morre o passado. Aí você entra aqui, dos 20 ou 40. Lá vem você. Você começa aqui com andarilho. E você vai. Chega aqui, você forma um andarilho com um peso muito maior. Não livra nada do passado. A personalidade ela tem que ser construída, desenvolvida e morrer. Terminou o ciclo dela. Aí você pega, vai fazendo aqui. Quando completa 40 anos, você está parecendo uma velha. Com isso aqui de bagagem. E o passado sendo conservado. E o passado sendo nutrindo. O milindre, a mágoa, a raiva, o ódio. Tudo aí dentro do saco do Papai Noel. Quando você vai começar a verdadeira tarefa sua, você já está velha, cansada e não quer mais saber de mais nada. Aí quando você entra aqui no ciclo dos 40 aos 60, você vai fazendo o quê? Remoendo o passado o tempo todo. E crescendo. O andarilho agora tem uma fortuna enorme. Um monte de traste. Aí você fala assim, eu perdi a fé. Eu perdi a vontade de fazer as coisas, o ideal, o ser humano é muito mal. Aí vai para essas besteiras. Por quê? Porque em cada ciclo desse aqui, ó, essa personalidade A deveria ter morrido, essa personalidade B deveria ter morrido, essa personalidade C deveria ter morrido. Cada ciclo, a personalidade só serviu para isso. Ela foi formada, chegou no apogeu e desaparece. Para desaparecer, o que você tem que fazer? Um balanço geral desse período aqui, ó. Perdoar, esquecer, ir para frente, ir atrás do irmão que errou contigo para poder fazer a reconciliação, não carregar peso. De maneira que quando você desencarna assim, ó. Está preso no passado. Na hora que você desencarna assim. Andarilha da vida. E aqui está mágoa, milindre, ofensa, a raiva, ódio, amargura, e vai. E aí a culpa sempre é do outro. E quando volta para a vida, vai voltar com esse conteúdo, que foi com esse conteúdo que você partiu. A vida espiritual vai ter outros desenvolvimentos, mas você volta no ponto imediatamente após esse aqui, ó. É por isso que Jesus foi tão claro: a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta a sua preocupação. Você terminar esses ciclos. A cada grande ciclo da sua vida, você dá um fim nele. E iniciar uma nova personalidade. Iniciar um novo ser. É por isso que o Paulo de Tarso foi tão bacana, quando ele fala lá, esquecendo o passado é o caminho para o alvo. A gente tem que dar chance para que o passado seja passado, para que o passado morra. Entendeu isso aqui, gente? Pai, Alice, por exemplo, na fase da infância, que é onde a gente tem muita formação, muita informação, e onde tem os principais traumas, a gente geralmente não consegue estudar essa fase da infância nesse período de 0 a 20 anos, até porque a gente não tem a maturidade de chegar na idade. E quando você chega a essa idade de 20 anos, às vezes você ou reprime muitas lembranças do passado,
ou você não consegue trabalhar isso dentro de si. Como que faria essa finalização do ciclo com 20 anos, sendo que muitos traumas você nem quer nem abrir ou nem se lembra pela repressão mesmo que você tem? É porque é o seguinte, olha, vamos supor que você coloca aqui, do 0 aos 7, do 7 aos 14 e 14 aos 20 e 21. A gente tem um péssimo visão de mundo. A gente acha que o jovem está no mundo para aproveitar o mundo. Olha, aproveitar o mundo significa aproveitar a evolução. Se nós estivéssemos desenvolvendo aqui, e realmente aqui estão os maiores traumas, e esses traumas ficam dentro do campo da consciência, dentro do inconsciente, da nossa alma, aquilo que já foi consciente se tornou inconsciente. Eu chamo de síndrome do anel. O que é síndrome do anel? A criança faz isso, ó. Aqui dentro fica o trauma. E ela fecha um fato com o outro de maneira que ele desaparece do consciente. Certo? Ele fica no pré-consciente lá do Freud. Aquilo que já foi consciente e veio para cá. Então o que acontece? Lembrando que a nossa visão de inconsciente é muito mais ampla que a de Freud. Então aqui, ó, está o pré-consciente. E aí, isso desaparece. Ela sofreu um trauma, sofreu um abuso, isso não aparece aqui na consciência. Ela vai desaparecendo. Por quê? Porque a criança não tem uma defesa. Quando ela sofre 100%. Então a tendência é juntar, por isso que eu chamo síndrome do anel, que é uma parte aqui, junta com essa daqui. E esse conteúdo aqui fica aqui. De maneira que esse conteúdo vai gerar aqui em cima tendências, vai gerar inquietude, vai gerar angústia, de processos que não sabe de onde vem. Ora, onde é que deveria começar a ser resolvido? Entre 7 e 14 anos. Porque nessa idade ela pode começar a adquirir a visão da crença, pode começar a adquirir a visão da vida, pode começar a adquirir a visão da existência. Deveriam ser estudados isso na escola. Para quê? Para que ajudasse pouco a pouco fazendo essa superioridade. Na hora que ele chegasse aqui na fase adulta, ela está com uma nova personalidade, pronta para poder exercer os seus potenciais. Mas na verdade a gente só faz acúmulo. A gente vai acumulando tendências, vai acumulando processos. Ah, ele está muito jovem, está na fase de divertir. Ora, devia falar o contrário, está muito jovem, está na fase de estudar a si mesmo, estudar a vida. E as pessoas que são testemunhas da evolução dessa criança deveriam ter um apoio maior aqui para o desenvolvimento dela. Então ela deveria começar esse ciclo aqui de cima, ó, do 0 aos 40, foi por isso que eu dei aquele curso da nossa trajetória, então dos 20 ao 40, com possibilidades de desenvolvimento, em vez de peso. Esse processo que vai criando inércia. E aí, hoje em dia, como as pessoas já estão começando a estudar isso, aí em vez disso ser libertador, joga no passado. Ela aprende lá que os traumas muitas vezes vêm da relação de pai e mãe. Ah, não, eu sou assim por causa do pai e minha mãe. Ué, se você aprendeu isso é para libertar, não é para se escravizar. É igual a pessoa falar assim, isso vem da reencarnação passada. Ué, se você sabe que vem da reencarnação passada e a reencarnação é para mudança, por que não mudou ainda? Quantas pessoas falam assim, não, eu tenho um problema de relacionamento com a minha filha, com o meu marido, que eu acho que é de reencarnação passada. Ô, meu filho, se você sabe que é do passado, por que você não consertou? Está aqui para isso, e não para usar mais uma desculpa. Agora a desculpa vai para o passado, vai para a reencarnação passada, vai para o colo da minha mãe, vai para o colo do meu pai. Uai, o trauma pode ser existido, mas você tem capacidade de superação? A vida regenera tudo. Por que não regenera o psiquismo? Entendeu aí o processo? E aí, no caso, os pais, eles têm que estar muito hábeis para poder tratar esses traumas. Lógico. No sentido de conversar com a própria criança, mesmo que ela seja nova. Aqui a função do pai é fundamental. De verdadeiros educadores. De verdadeiros psicólogos.
Agora, o que eles fazem hoje em dia? Transferem isso para a responsabilidade do outro. Transfere isso aqui para a escola, transfere isso aqui para o médico, transfere isso aqui para o psicólogo, como se levasse o filho numa oficina. Não, ela pode contar com o apoio desses instrumentos. Mas ninguém substitui ela. Pode levar no médico, pode levar no psicólogo, vai para poder ajudá-la nesse processo. O profissional é uma ferramenta de auxílio e não uma ferramenta de solução. E hoje em dia transfere para todo mundo, né? Transfere para babá, transfere para vovó. É a preguiça que nós falamos aqui. Quando eu passo por esse período... Qual é o seu nome, meu filho? Júlio. Se você é de Brasília. Júlio, Brasília. De Brasília. Sim. A pergunta é... Quando eu passo por esse período de preparação e entro na fase dos 40 aos 60, quais são os sinais que a vida me dá para poder identificar a minha função? A função da vida, ela é dada por aquilo que a vida te permitiu preparar. Ou aquilo que você conseguiu preparar. Então vamos supor, por exemplo, que você estudou aqui. Juntou alguns cursos universitários. Desenvolveu o campo intelectual. Iniciou uma ação em relação ao outro. Isso que você acumulou dos 20 ao 40 é onde está a sua missão. Qualquer coisa que acontecer aqui do 40 ao 60 vai usar esses recursos aqui. E acrescentar nesses recursos. Você pode ter feito um curso, de uma hora para outra a vida te leva para fazer outra coisa. Mas aquilo que você absorveu vai ser utilizado lá. Não adianta você chegar aqui e negar isso aqui. Ó. Não, você tem de acrescentar o que você adquiriu aqui. Olha, eu fiz curso, trabalhei, por exemplo, fui lá advogado. Ora, mas esse negócio aqui de advogado me cansou. Eu vou fazer um outro curso para ser médico aqui. Ó. Muito bem. Mas lembra que você vai ser médico aqui e juntar com o seu conhecimento do passado lá. Para que todo esse processo seja útil ao campo da vida. Toda experiência possa ser bem desenvolvida. Então, geralmente, é uma continuidade com a especificação. Onde você vai cumprir essa função nas várias áreas da sua vida. Função como filho, função como esposo, função como pai, função como cidadão, função como agente espiritual, as várias funções suas. Então é só você olhar o que você desenvolveu dos 20 aos 40, que é uma trajetória que você vai ter de qualificar. Você pode mudar essa trajetória, você pode acrescentar essa trajetória, mas esse conteúdo que você assimilou é o conteúdo que você vai utilizar. E a vida vai te utilizar aqui, porque a vida é utilitária. Por que ela vai te preparar durante 20 anos se você não vai usar nada nisso? A vida é utilitária, a encarnação é muito curta. Então a vida é utilitária, ela não deixaria você ter todas as possibilidades de desenvolvimento. Agora, se você foi para a inércia, você vai ter de... Vamos supor que você seria médico, mas você não fez nada para isso, você não estudou, não fez nada. Então você vai trabalhar com gente, mas vai ser açougueiro. Vai trabalhar lá no balcão, atendendo pessoas. Não vai deixar de atender pessoas. Mas em outra modalidade que você não fez o esforço suficiente para chegar aqui. Tá claro? Aí a vida vai modificar o princípio, não o princípio, mas a função. Ah não, no máximo que eu consegui, não estudei nem nada, no máximo que eu consegui foi ser um servidor. Certo? Vou varrer rua. Então você vai cuidar da saúde varrendo a rua. E vai se relacionar com as pessoas dentro dessa função que você exerceu. Tá claro? Maurício, Luciana de Brasília. Nessa fase dos 40 aos 60, como você estava explicando, se ele tinha que ser médico e não fez um curso de medicina, ele ainda pode fazer? Pode fazer. Quer dizer, ele vai ter de jogar isso aqui, ó, para mais tarde aqui, tá claro?
Então ele vai ter que cuidar bem do corpo físico para ele poder alongar esse prazo. Então ele vinha assim de 40 a 70. 40 a 80. Ele vai ter de alongar essa fase. Então ele vai ter que cuidar do corpo para não poder desencarnar antes. Mas ele também pode, ao mesmo tempo que está se especializando ali, igual você disse, fazendo o curso de medicina, ainda está tratando da saúde, Sim, fazendo outras perfeito, funções. tranquilo, né? outras coisas. Tá claro? Entendeu isso aí? Isso significa que não é desmerecimento das outras profissões. Fica claro, né, gente? Isso aí é a diversificação daquilo que se faz na vida. Não em relação a diminuir qualquer profissão. Longe disso. Próximo. Já ouvimos isso aqui, né? Portanto, abrimos-nos para o espiritual à medida que deixamos o passado para trás. Aí está o remédio. Para deixar o passado para trás, tem de se abrir para a dimensão espiritual. Então, quando o passado permanece, é porque você não se abriu. Você pode ser uma véia coroca. Pode estar lá indo na igreja, na missa, no centro, o dia inteiro. Isso não significa se abrir para a espiritualidade. Só significa frequência à igreja. É totalmente diferente. É um movimento interior, aquilo que o Bert chama de movimento da alma. Nessas próximas aulas eu vou falar muito sobre esse movimento. Movimento da alma, aquilo que vem desde a origem do antissistema. É o movimento da alma, movimento em busca da vida. Então a saída do passado é espiritualidade. Caso contrário, o velho prejudicaria o novo. Isso exige que estejamos sempre abertos para surpresas. Que é a vida. E não eu tentar controlar o ambiente por emissão de frequências de virtude. Pseudo-virtude. Tá claro? Pessoal, vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar uma aguinha, o pessoal de Goiânia dá uma descansadinha, o pessoal aí da TV Ibis tomar um cafezinho. Quem tiver alguma pergunta, por favor, mande para a gente poder fazê-la. E nós vamos tomar um cafezinho aqui e voltamos agora mesmo. Oi? Bem, vamos lá? Pessoal, Júlio. Pessoal, começando. Pessoal de Goiânia, silêncio, vamos lá. Pessoal de Brasília. Pessoal da TV Ibis, vamos parar aí com a conversa, vamos voltar. Aqui pela primeira vez nós tivemos um lanchinho. Pela primeira vez, você vê que coisa fantástica. Primeira vez que a gente tem um lanchinho na quinta-feira. Eu estou até com medo de passar mal. Deu um susto. Pessoal, olha aqui. No sábado, dia 6/7, vai estar sendo realizado no Rio de Janeiro, na sede da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, em Botafogo, lá na casa do qual participa o Julinho Damasceno, o 9º Congresso Rustem. As inscrições estão abertas no site, né? Para quem é de fora, e ande logo porque é vaga limitada. O congresso vai ser um dia todo e vai ser uma coisa muito bacana. O Julinho está organizando, junto com o pessoal da Casa de Recuperação. Então vai ser uma festa muito boa. Então, por favor, quem quer, quem se interessa, está aí o congresso, o 9º Congresso Rustem. E também vai estar sendo realizado no dia 9 e 10 de agosto, lá em Rio Verde, o 18º Congresso Pietro Baldi. Ok? Então também pode entrar no site, está aqui, ó, www.baldi.org, ver a inscrição, ver hotel, ver tudo. Ok? 9 e 10, o Baldi. 9 e 10 de agosto. 6/7, Rustem. Um no Rio de Janeiro, Rustem no Rio. E o Baldi em Rio Verde. Tudo bem? Voltemos à aula.
Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Quem já está dos 40 aos 60, alguma pergunta? Dos 20 ao 40? Quem está de 60 para o cemitério, alguma pergunta? Ou alguém quer dar algum adeus? Também pode aproveitar. Eu já estou de 60 para o cemitério, então pessoal, até logo, muito obrigado. Tá claro? Também pode aproveitar aqui e falar, viu? Então, abrir-se para o espiritual, a receita do Bert, é o caminho de esquecer o passado, ou de superar o passado. Quando a gente fala esquecer o passado, não é esquecer os fatos do passado, é retirar os fatos psíquicos que ficaram condensados da nossa alma, os núcleos mentais que nós já tantas vezes falamos aqui. Próximo. Quem tem inteligência, consciência e meios, deveria ajudar a avançar o mais rapidamente possível neste caminho, que leva à salvação com a superação. Então é aplicar a nossa inteligência e ajudar os outros, inteligência, consciência e meio, no caminho da espiritualidade. É a receita de Ubaldi. Você vê que ela é muito próxima daquilo que o Bert ensina. Então muitas vezes a sua tarefa, a sua função é o desenvolvimento espiritual seu, que você nunca fez em reencarnação nenhuma. Muitas vezes viveu inúmeras vidas apenas no dia a dia, na vida, nas coisas, acontecimentos do mundo. O que eu chamo de vida horizontal. Como é que é isso? Vem cá. Nós temos uma vida que é a vida horizontal, que é a vida que acontece pelos fatos do mundo. Aqui você vem, faz alguma coisa, aqui vem, acontece alguma coisa, e vai acontecendo os fatos do mundo. É a vida no sentido horizontal, você fica presa nela. O que importa é o que acontece no mundo, aquilo que você realiza e os fatos que ocorrem. Mas a vida se desenvolve no horizontal e no vertical. O vertical é a espiritualidade. É os dois mundos sendo desenvolvidos. Um é o desenvolvimento do mundo íntimo. E o outro é o desenvolvimento do mundo funcional. Você no mundo. E você em si mesmo. Ok? Vamos lá. Próximo slide. Prestemos atenção. Coisa que os nossos antepassados faziam, talvez uma boa consciência, como entrar numa guerra com entusiasmo, são hoje quase impensáveis para nós. Por isso o filósofo, que em sua via de conhecimento adquiriu novas compreensões, que ainda não foram percebidas e reconhecidas pela consciência, também a respeita como realidade, e aguarda até que algo dessa realidade se manifeste a ela, permitindo-lhe agir em adequação com essas novas luzes. Olha que bacana. Antigamente existia escravidão e as pessoas de bem achavam que a escravidão estava muito bem e que o escravo era uma propriedade. À medida que foi desenvolvendo a consciência, viu-se o absurdo isso. E hoje é o absurdo que a gente vê muitas vezes em trabalhos escravos que a gente ainda encontra no mundo. Então a consciência coletiva já não aceita aquilo. Da mesma forma hoje para nós, muitas vezes excluir uma pessoa de um grupo, excluir a pessoa da família por esse ou por aquele motivo é um processo natural, como se a gente estivesse sendo justo. Da mesma forma que alguém punia o escravo e achava que estava cumprindo a função dele. O escravo era fujão, o escravo não obedecia, o escravo não trabalhava, tinha de ser punido mesmo. E esse raciocínio linear era lógico, porque é um raciocínio da boa consciência. E hoje a gente acha que vingar, ficar indiferente, magoar-se a vida toda, excluir, é natural e injusto. Porque não tem ainda novas luzes na consciência. Essas novas luzes muitas vezes não chegam de uma maneira para outra, mas chega através de conceitos, chega através de meditação, chega através da prece, chega através de determinada abertura que você dá para o novo,
até que você vem e conquista. Então aqueles que, como aqui o filósofo pode estar na frente de uma visão, pode oferecer uma visão que amanhã vai ser a visão da nossa vida. Mas para isso nós temos de deixar o passado. E para deixar o passado nós precisamos espiritualizar. Desenvolver os potenciais da nossa existência. Tudo bem? Próximo. Quando as vítimas não se valem da possibilidade de agir, outros agem por elas, mas com uma diferença. O dano e a injustiça que acaba provocando costumam ser piores do que se as vítimas agissem por si mesmas. Nos sistemas de relacionamento humano, os ressentimentos reprimidos demoram a vir à tona naqueles que se mostrarem menos capazes de defender-se. O mais das vezes, os filhos e netos que experimentam cóleras antigas como se fossem suas próprias. Então aqui está aqui, ó. Vamos lá. Aqui está mais um caso. Ó. Se nós estamos num campo familiar, então o conteúdo do passado está dentro desse campo. Se esse campo coletivamente não é limpo, daí porque que o movimento espírita, a doutrina espírita fala tanto do culto evangelho no lar, e a gente acha que o culto evangelho no lar é só ler uma liçãozinha, falar algumas coisinhas, fazer uma precezinha e ir embora. Não, o culto evangelho no lar é o culto da limpeza do campo. É o culto para vibração para aqueles que estão com problema no campo. É o culto em que faz novas imagens para que a família funcione em equilíbrio. Nós rotinizamos os cultos do evangelho no lar, como se eles fossem simplesmente fazer uma leitura, fazer um comentário evangélico, geralmente mentiroso, que é o que você não faz, fazer uma precezinha e vamos embora. Não, ele é limpeza do campo, ele que preserva o campo, ele que adequa o campo. Aqui que seria o momento também de lançar novas imagens, para que a harmonia pudesse ser restaurada. É nesse momento que o campo deveria ser completamente limpo. Por quê? Porque esse conteúdo do passado, ficando aqui, vai encontrar um representante que vai assimilá-lo. Na presente processo ou na geração futura. O passado vai ser preservado dentro do campo. Assim como nós, como consciência individual, fazemos aquilo do andarilho, os sacos do Papai Noel do andarilho, cheio de bugiganga, de mágoa, disso e daquilo, o campo também faz. Preserva as tradições familiares, preserva os conteúdos familiares. Está claro aqui? E o culto evangelho no lar que deveria ser como se fosse uma constelação familiar. É naquele problema que harmoniza a família através do diálogo. É naquele momento que harmoniza a família através da meditação e da prece. É nesse momento que deveria haver a espiritualização da família. E a ordenação de imagem. Limparia esse campo aqui, ó. Então seria uma ação coletiva de cuidado para com o campo. Ok? Maurício, é Luciana de Brasília. Tipo um efeito Isaías? Tipo um efeito Isaías. Quem não conhece efeito Isaías, gente, é só comprar o livro, chama Efeito Isaías, que é um trabalho feito com a prece para poder auxiliar várias cidades. E foi um trabalho testado, inclusive, lá em Nova York. Quem não conhece isso, é só olhar. É a prece diminuindo os efeitos da violência na cidade. Então, os nossos grupos deveriam fazer isso. E a gente poderia fazer a limpeza completa da nossa casa, renovando o campo familiar.
Você fala assim, não, mas os outros não fazem. Não interessa. Se você fizer, você vai estar ordenando a imagem, vai ter um efeito extraordinário. Igual acontece na constelação. A pessoa que muitas vezes está fazendo a constelação, a pessoa que está ligada a ela nem sabe o que está acontecendo. Certo? Então vamos ter essa visão, que é a maneira da gente tratar o nosso campo, tratar o nosso mundo. Próximo slide. Agora nós vamos começar a estudar da onde surgiu esse processo. Por que existe a boa consciência? De onde ela surgiu? Por que acontecem as cisões? Então nós vamos ver que ela surgiu lá da queda do antissistema. Então nós vamos ter uma visão longínqua para começar a estudar todo esse processo. Para isso, nós vamos ter 3 aulas que vai nos remeter de novo a todo esse conhecimento, e eu volto nesse slide aqui, na aula que eu tiver, antes da chegada do cemitério, eu venho aqui dar essa aula, que eu já estou com 58 para 59 anos, então estou próximo de terminar meu ciclo. Ok? Então nós vamos deixar isso aí, para depois que vocês assistirem essas 3 aulas que virão. Ok? Alguma pergunta, Goiânia? Brasília? Alguma pergunta da TV? Então, gente, semana que vem nós vamos estar aqui gravados por 3 semanas, que eu vou ter de fazer uma viagem. Então, por favor, a aula foi feita com muito carinho, porque é uma tentativa de fazer uma revisão global. Vamos estar aqui com um grupo, fazendo a prece inicial. Vou tentar entrar ao vivo para poder responder as perguntas. E por 3 semanas nós vamos estar estudando esse tema. Eu vou fazer uma revisão global de tudo, com novos desenhos que, graças ao Adalto, foram feitos. Tá claro? Então, boa noite. Vamos fazer a nossa prece. Marisol, vem fazer a prece para a gente. Usa esse aqui, que eu acho que esse aí é melhor do que esse aqui. Então vamos encerrar, fazer a prece final. Vamos lá. Júlio, Alice. Então fechemos nossos olhos nesse momento, invocando a figura meiga do Mestre Jesus e trazendo para dentro dos nossos lares a possibilidade desse campo renovador através do amor. Mestre amado, Pai querido, te agradecemos a oportunidade do estudo nessa noite. Te pedimos, Senhor, a transformação da nossa consciência, a compreensão, para que possamos aproveitar esses momentos de estudo na nossa vida e guiá-la com sabedoria e muito carinho. Obrigado por esse momento de estudo. Graças a Deus, que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org